Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo para vocês. Nessa aula rápida aqui, eu quero falar para vocês sobre containers, tá? Uma introdução inicial voltado para quem nunca ouviu falar, né, desse tema, né? Apesar de que containers basicamente são as estruturas aí de dados compostos, tá? Do Python. É um termo que às vezes não é usado muito em português. E a ideia aqui é só dar um overview aqui para vocês de como que funciona, tá? Os dois aqui, dois básicos, mas depois a gente vai ter uma aula mais completa, tá? Falando sobre isso. Então, basicamente o que? Containers são os tipos de dados compostos, tá? Em Python. E eles suportam, o que significa o quê? Que eles suportam armazenamento de várias informações, vários dados, vários valores. É diferente de uma variável comum, uma variável primitiva, que guarda só um valor de cada vez, ele guarda mais valores. São equivalentes às vetores e matrizes, né? Que a gente utiliza aí quando a gente está aprendendo lógica de programação e tal. Outra coisa importante também, que no Python tem esse conceito, que é o conceito de tipos de dados que são mutáveis, né, e os imutáveis, tá? Então, no topo de containers, tem alguns tipos de containers que você pode modificar a informação que está lá dentro, dos elementos, dentro das posições, tá? E outros tipos de container, não, você não pode mudar. Uns você pode atribuir, você pode modificar o dado que está lá, por exemplo, no índice 3, eu quero mudar o que está lá, você atribui um outro valor. Nesse caso, você só consegue atribuir se for um container do tipo mutável, tá? Se ele for imutável, não tem jeito, tá? Então, assim, para a gente poder começar, eu vou falar desses dois básicos aqui, tá? O primeiro aqui, né, é o que a gente é a própria string, tá? A string ela é um container, tá, em Python. Então, ela, na verdade, você consegue acessar qualquer string, né, com base em índices, tá bom? Então, isso é bem interessante. E a outra é a lista, tá? Que a gente tem um exemplo aqui. A lista também, né, como a gente pode ver nesse exemplo que está mostrando aqui, ela é um container, né, e todos os containers de linguagens modernas são assim, né, todos os tipos compostos de dados, em geral eles são principalmente linguagem de script, linguagem interpretada, elas são são heterogêneos, né, que a gente fala, porque ele pode guardar dados de tipos diferentes, tá vendo? Aqui eu estou guardando dados numéricos, dado string e dado lógico, tá? Nesse exemplo aqui, nesse container que a gente está vendo aqui. Beleza, então vamos para string, né? Vamos para string. Vamos digitar um nome aqui, ó. Vou chamar aqui de Python. Então, como é que eu manipulo isso aqui, ó? Eu posso, né? Primeiro, ó, sendo um container, eu posso acessar por por índices, né? Então eu tenho aqui, ó, linguagem na posição 0. Espera que eu escrevi errado aqui. Ó, linguagem Python. Linguagem na posição 0. Vamos lá, ele vai rodar aqui, vai demorar um pouquinho. Então eu estou acessando o primeiro elemento desse meu container aqui, que é do tipo string, tá? Ó, acessou a letra P. E o string, o que você denota pelo string? Que a string ela é imutável, tá? Então você não pode mudar uma string. Tá? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, string, linguagem na posição 0 recebe, por exemplo, y. Isso aqui vai gerar um erro. Ó, um erro. Ó. String objeto não suporta assignment, né? Ele não suporta atribuição. Tá? Eu posso acessar aqui os itens, mas não posso modificá-los, tá? Então isso aqui é bem legal. E a outra forma bem interessante de a gente manipular, né, pessoal, essas variáveis
do tipo container, né, as variáveis compostas aí, que tem várias informações lá dentro armazenado, aqui são letras, né? Eu posso usar um laço de repetição, né? Então, por exemplo, eu posso primeiro pegar o tamanho dessa string, né, com a função len, e eu posso fazer aqui, tipo, por exemplo, enquanto while, posso começar aqui vou usar índice, tá? Índice começa com 0. Então, while índice for menor que tamanho, então ele vai fazer o que para mim? Eu quero imprimir as letras aqui, linguagem na posição índice, tá? Quero fazer isso aqui. Agora veja aqui, ó, linguagem na posição índice. Né? Por que é índice aqui menor que tamanho? Porque o tamanho aqui, ó, ele vai devolver o tamanho aqui, né? Essa função aqui, len, ela me retorna o tamanho. Ela vai falar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou falar que esse tamanho aqui é 6. Só que meu índice começa em 0, né? Esse mapeamento aqui, ele começa em 0. Então, eu não posso falar que é igual ao tamanho, né? Enquanto for menor ou igual ao tamanho, ele vai fazer isso. E eu tenho que lembrar aqui também, né? Para não dar um laço infinito, tenho que lembrar de incrementar o meu laço. Pessoal, essa parte de laço aqui já é um conhecimento prévio que você tem que ter, tá? Se você não tiver, vai ter uma aula aí na playlist, vai ter uma aulas de laço. Eu tenho 3 aulas de laço aí que fala de enquanto, fala de para e fala de laço encadeado, tá? Então, precisa saber a parte de laço de repetição para poder fazer essa manipulação dos containers, tá bom? Então, uma forma de eu fazer essa aqui, ó, aí ele vai imprimir letra por letra, ó, tá vendo? Aqui, ó, é o que ele fez, né? Aqui é que ele tinha impresso esse aqui primeiro, né? Por isso que duplicou. Uma outra forma com laço é eu fazer o for, por exemplo, for L, for letra em linguagem. Essa sintaxe aqui, ela é muito legal, né? Do for, do Python, porque ele já vai pegar um objeto aqui do tipo container aqui, né? Um composto, né? E ele vai automaticamente percorrer cada uma das posições, tá? Do elemento, e cada elemento, na verdade, cada uma das posições da variável, e vai atribuir essa posição a essa variável aqui. A cada iteração, né, ela vai passar, ela vai na primeira letra é P. Aí quando ela volta, ela faz isso aqui automaticamente, sem eu precisar de índices nem nada, né? Sem eu precisar de índices nem nada. Então é bem legal também, ó. Vai dar o mesmo resultado aqui, tá? Ó, ele imprimiu de novo aqui, tá? Mas foi essa parte de baixo aqui. Tá, então o primeiro que você tem é string. Então veja que com o string aqui dá para fazer uma série de coisas, né? Dá para você encontrar se existe uma letra, né, dentro de uma determinada palavra, fazendo assim, meio que na força bruta aqui, né, no laço, você pode fazer um laço e testar, verificar se existe, se não existe, né? E outras coisas mais aí, né? Dá para fazer bastante coisa aí, vocês sabendo agora que string é um tipo de container, é um vetor de letras, um vetor de caracteres, tá? É um vetor de caracteres. Se a gente fosse falar em outro contexto, em outra forma de dizer, tá? Então seria isso. Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu acho que se eu lembrar mais alguma coisa aqui de falar de letras, eu falo para vocês. Mas basicamente é isso. Isso é importante vocês saberem porque dá para fazer uma série de coisas. Então agora vamos falar aqui de listas, tá? O que é lista, né? O que é uma lista em Python? Uma lista é um container também, só que é um container aqui, ó, é um container que é indexado por números inteiros, tá? E eles são sempre armazenados na ordem que eles são incluídos, tá? Então você coloca lá. Existe uma forma especial de você manipular essas listas, mas basicamente você cria uma lista da seguinte forma. Vou criar aqui uma lista 1. Você usa os colchetes para delimitar. Isso aqui é uma lista vazia, tá? Não tem nada lá dentro, tá? Não tem nada lá dentro.
Se eu quiser acrescentar alguma coisa nessa lista, né, ele não tem nada, tá vazio, né? Se eu tentar fazer a interação nesse container aqui usando a mesma sintaxe ali de cima, no for in, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque essa estrutura de laço do for in, ele só vai gerar aqui, ele só vai executar se tiver algum item aqui no seu parâmetro, né? Na sua variável composta aqui, né? Que pode ser um objeto, pode ser uma lista, tem outros tipos de container, outros tipos de objetos interáveis aqui, né? Que a gente fala, eles são interáveis, você pode percorrer eles. Então aqui, como eu não tenho nenhum item, ele não faz nada, né? Mas se eu tivesse aqui uma sequência de itens aqui, ó, ele vai imprimir um por um, por exemplo, né? Veja aqui que eu mesclei aqui as 5 aspas, não tem problema, tá vendo? Aí vai inteirar, vai fazer assim. Então, para mim criar uma lista aqui, né, eu tenho que, uma das formas de eu criar é assim, tá? A outra forma é eu pegar e usar, a gente vai ver isso aqui com mais calma depois em outra aula, mas é usar um método que chama append, tá? O método append, ele faz o quê? Ele simplesmente vai anexando ali no final da lista, ele vai anexando itens, tá? Ele vai anexando itens, por exemplo. Ó, ele acrescentou aqui. E aqui ele vai acrescentando aqui e vai gerando automaticamente os índices. Ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, tá? Então eu posso acessar também diretamente pelo índice, né? A lista também é o mesmo princípio. Tá bom? Posso acessar diretamente pelo índice. Opa, é que aqui é lista 1. Escrevi errado. Não tem lista, só lista 1. Beleza? Ó, o item 1 da lista 1 é o segundo elemento. Por quê? Porque começa em 0, tá bom? E aqui eu posso modificar, né? Ó, lista 1. Vou modificar aqui em cima, aqui, ó. Lista 1 na posição 2, tá? Importante que a posição já existe, né? Vou mudar aqui de Sol para Lua, tá? Porque ó, é 0, 1, 2. Então eu estou mudando este item aqui, tá? Esse elemento da lista. Ó, tá vendo? Agora passou a ser Lua, antes de imprimir, tá? Era Sol lá no início, passou a ser Lua, tá bom? Então eu posso fazer assim. Então veja, eu tenho que ter, para mim fazer esse tipo de manipulação aqui, ó, de atribuição, de acesso direto, eu tenho que ter, ele tem que existir, o valor tem que estar lá. Tá? Então esse valor tem que existir. Se eu tentar fazer isso aqui numa posição que não existe, ele vai dar um erro também. Por exemplo, posição 6, eu não tenho a 6. Né? Vamos supor que eu quero colocar aqui um número, um XYZ aqui. Ó, tá vendo? Ele vai falar assim, ó, list assignment index out of range. Esse erro aqui é bem comum, tá? Index out of range. Significa que é o seguinte, você está acessando um índice fora da faixa ali existente, né? Fora do range ali, fora do conjunto disponível, tá? Então isso aqui, veja, tem que já existir. Então, qual que é as maneiras que tem de eu criar uma lista? Posso criar ela dentro de um laço, usando esse método aqui append, incluindo os itens, tá? A gente depois vai ter uma aula com mais detalhes sobre lista, com mais informações, outras formas que você dá para manipular a lista. Mas aqui, a grosso modo, aqui o que você pode fazer de saída é isso aqui. E uma outra forma que você pode fazer também, se você quer criar uma lista já previamente populada, você pode fazer assim, ó, lista 2, e vamos supor que eu quero que ela tenha 3 itens. Você pode criar ela assim com itens vazios, né? O ideal aqui é que pode ser o none, poderia ser também vazio, poderia ser tipo assim, ó, vírgula, né, aspas, vazio, mas veja que o none na linguagem Python é mais adequado porque ela serve para você testar. Por exemplo, dentro de um laço, eu poderia fazer assim, ó, um exemplo aqui, ó, for item
em lista 2. Né? Aí ele vai percorrer os itens. Aí eu posso fazer um teste. Se item is none, se item is none, né? Eu coloquei ali que é um nulo, é como se fosse um vazio diferente. O vazio esse caractere aqui é alguma coisa, tá? Agora esse aqui é diferente de false também, né? E é uma estrutura especial, é um tipo de dado especial quando você quer falar nada, é um nulo, tá? É como se fosse um nulo, tá? Então se item for none, eu poderia ler o item, né? Eu poderia fazer aqui um input, né? Eu poderia fazer lista, só que aqui entra o problema, ó, lista 2, mas aqui em qual índice, né? Em qual índice que eu vou ler, tá? E eu poderia fazer aqui o input, né, para ler, né? Digite um número, né? Um número. Eu poderia ter aqui até converter, falar que é número inteiro. Digite um número inteiro, por exemplo. Digite um número inteiro. Aí o que eu faço? Converter aqui para inteiro. Só que aqui veja, eu tenho uma problema aqui, mas eu não sei qual item, tá vendo? Essa estrutura aqui, nessa sintaxe, nesse formato, ele não me retorna, não me fala qual é o índice, porque ele vai só pegando o elemento, o valor do elemento, o conteúdo que tem lá dentro das posições e vai passando aqui para item. A cada interação, item recebe aquele atributo. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Eu vou fazer aqui da maneira tradicional que a gente costuma fazer, que é achar o tamanho, né? Ou posso fazer direto também. Eu posso fazer aqui com for range, né? For item em range, inicia em 0 e vai até o tamanho da lista 2, tá? E aqui, como eu quero percorrer tudo, eu posso criar o índice aqui de fora, tá? Isso aqui geralmente não são as melhores maneiras de trabalhar, tá? Ele vai começar no 0, e aqui dentro eu posso fazer aqui o incremento, índice recebe índice mais 1, tá? E aqui eu vou fazer aquela leitura lá que eu queria fazer aqui, tá? Para vocês verem. Agora mesmo eu volto naquele outro exemplo ali. E aqui no final eu vou imprimir a lista. Beleza? Lista 2. Ó, vou digitar os números. Opa. Valor não definido, tá? Beleza? Um errinho aqui, né? Que agora não é valor, né? Eu mudei aqui para item, né? E na verdade aqui o meu item é meu índice, né? Confusãozinha aqui, pessoal, básica, tá? Então aqui é a minha lista 2, na lista 2 é índice, tá? Corrigir aqui. É porque aqui, na verdade, o range vai gerar para mim a sequência, né? Vai gerar 0, 1, 2, né? E vai parar aqui no 3, né? O 3 ele não entra, né? Porque esse aqui ele vai me devolver 3, aí ele vai fazer 0, 1, 2, quando chegar no 3 ele sai fora, ele não gera, ele gera de 1 a 2 aqui, tá? O último sai fora, ó. Ele até mostra ali a lista com 3 itens, blá 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 aqui, né? E aí fica desta forma.
Vamos rodar. Ele vai pedir aqui o número. Os 3 números. Beleza. Ó, não é mais none, né? Ele mudou aqui. Se eu rodar aqui de novo, obviamente vai entrar porque eu vou estar atribuindo de novo aqui, né? Aí começa de novo, tipo, resetou, né? A lista. E aí essa aqui é uma outra forma, né? Eu estou gerando um índice, tá? Eu estou gerando um índice e ele vai fazer assim. Vou fazer agora aqui uma lista 3, tá? Uma lista 3 aqui com 3 itens. Com 3 itens, igual ao outro. Agora aqui é para mim mostrar para vocês como que seria essa outra sintaxe aqui, que na verdade ela serve, né, para você fazer o que a gente chama de desempacotamento. Só que aí para ele fazer isso, o que aconteceria aqui, né? Aconteceria que eu teria que ter aqui dentro uma outra lista, seria uma lista de lista, tá? Essa lista de lista, né, que pode ser até outro tipo também, vai ser só 2 itens, ó. Aqui funciona assim, ó. No item, no 0, na posição 0, ó, tem 2 listas. Uma lista com vários outros itens e por acaso aqui são 2 itens e esses itens também são listas, tá bom? Também são listas. Então eu tenho aqui, se fosse uma matriz, eu teria uma matriz de 1, 2 por 2, uma matriz quadrada. Eu tenho 2 linhas e 2 colunas aqui, são 2 itens, ó, 1, 2 itens, e cada um desses itens tem mais 2 itens, tá? Então veja, aqui a gente não visualiza igual tabela, mas para a gente entender é como se fosse uma tabela aqui, tá? Nesse caso aqui que é 2 dimensões, mas não tem limite aqui, eu poderia ser 3, né? Poderia ser 3 informações aqui dentro, por exemplo, ou mais, tá? E aí a gente começa a ver que tem uma outra forma de visualizar, tá? Então, neste item aqui, né, nesse formato aqui, como que ficaria? Ó? Eu vou imprimir aqui para ver o que está aparecendo. Ó. Índice, valor. Aqui, na verdade, o desempacotamento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o cada item, né? O for in, ele vai pegar cada item, vai pegar esse aqui, o primeiro item, esse aqui, o segundo item. E aí ele vai jogar aqui para esse, vai jogar aqui none, tá? A questão é essa, não vai nem chamar índice aqui. Eu só vou executar aqui para vocês observar e também se tiver algum erro, a gente já olha aqui, já resolve. Tá pedindo aqui para digitar. Beleza. Ele continua falando que não pode desempacotar inteiros. Ah, não pode empacotar inteiros, né? Na verdade, peraí, eu acho que será que é porque eu digitei aqui errado? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Lista 2, tá. Ah, tá, porque aqui eu continuei lista 2, ó, deve ser isso. E aqui eu tô querendo trabalhar com a lista 3. Pessoal, normal, tá? Esses erros acontecerem. Tá? Por isso que eu já faço aqui um pouca edição. Porque os erros são muito importantes, tá? Pra gente. A gente só consegue exercitar de fato quando tem erro. Se não tem erro, nunca você não aprendeu nada, né? Você concorda com isso? Se nunca dá nada errado. O que a gente aprende quando nada dá errado? O que a gente aprende quando nada dá errado? É complicado, né? A gente viver num mundo que dá tudo certo, né? E sem erros, né? Não existe. A vida real é outra, né? Então, na verdade, aqui, ó, quando a gente rodou, ó, ele desempacotou. Então, aqui, na verdade, eu tenho o valor 1 e o valor 2, tá? É o valor 1 e o valor 2.
Que valor 1 e valor 2 é esse? É o valor 1 e o valor 2 para cada um dos meus itens, tá? Para cada um dos meus itens, tá? Então, essa aqui seria uma forma de eu percorrer o meu minha lista aqui multidimensional, tá? Minha lista multidimensional seria a forma de eu fazer isso aqui, tá? E a outra forma, né, que você poderia fazer, vamos fazer para a gente poder preencher esses valores aqui, ó. Eu quero preencher eles aqui com números, tá? Seria outra forma de manipular aqui. Aí eu teria que ter o laço encadeado, né? A forma de eu fazer que seria o laço encadeado. Veja que eu estou fazendo com poucos itens, né? Mas poderia ter mais itens. Então eu poderia ter aqui um for, eu vou chamar de linha e coluna para ficar fácil de a gente visualizar como uma tabela, tá? Nesse exemplo aqui específico. Então, ó, for range, vamos ver agora, ó. For range, começando de 0 até o tamanho de quem? Até o tamanho da lista 3. Né? Então ele vai percorrer esse item e esse outro item, tá? Acho que eu vou colocar até mais um aqui para não ficar quadrado, para não ficar uma estrutura dimensional, para não ficar, para em vez de ficar 2 por 2, ficar 3 por 2, tá? Eu tô considerando que nesse sentido aqui, ó, eu tô nas linhas, tá? Linha 0, coluna 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0, coluna 1. Linha 2, coluna 0. Linha 0, coluna 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0, coluna 1. Linha 2, coluna 0, coluna 1. Tá? Então, seria aí uma tabelinha de 3 por 2, tá? 3 por 2. Então, aqui eu tenho que fazer o meu laço encadeado. Então, para a linha, ó, eu vou percorrer as linhas. E agora eu tenho que percorrer as colunas, tá? As colunas. E veja que aqui eu posso criar uma quantidade de colunas assimétrica, né? Então aqui, na verdade, eu poderia ter linhas com mais colunas que as outras, tá? Isso aqui, para a linguagem Python aqui, isso ia fazer pouca diferença. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Para a coluna range de 0 até quem? Até o tamanho da minha linha. Até o tamanho da minha linha. Quem que é a minha linha? Como é que eu vou achar o tamanho da minha linha? Né, minha linha, quando eu vier aqui, ó, se eu fizer um print, ó, print lista 3 na linha, que é meu índice de linha, né? Aí aqui, ó, eu tenho, se eu fizer isso, né, na minha linha 0, eu vou estar acessando esse item aqui inteiro, que ele é também um item composto, tá? Ele também é um item composto. Então aí esse item composto, ele vai ter aqui o 0, 1, 2, 3. Então o tamanho que eu tenho que ver é dessa minha linha. Qual que é o tamanho da minha linha? Quantas colunas tem na minha linha? Então eu vejo aqui o tamanho da lista 3, o tamanho da linha, quantos itens tem. E aí aqui eu posso trabalhar com célula a célula, né? Com item a item. E aí aqui eu poderia fazer aquela ideia aqui do teste que eu estava montando aqui, ó. Se lista 3 na posição linha, coluna, Snone, eu vou ler esse valor. Aí como é que eu leio? Eu vou atribuir aqui, né, nesse valor aqui, eu vou ler um número inteiro, tá? Vou pegar aqui desse outro rascunho que a gente tinha feito, para não ter que ficar digitando, beleza. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? No Python é isso aqui. Ele vai imprimir aqui o que tem em cada uma das linhas, tá?
e aqui vai fazer o laço encadeado para poder percorrer essa estrutura, tá? Que ela é multidimensional aqui, de 2 dimensões. Tem linhas e colunas, como né? A gente pode visualizar como se fossem linhas e colunas, tá? Para facilitar o entendimento. Então ele vai percorrer aqui o comprimento aqui das linhas, ele vai contar aqui tem 3, né? Aí aqui 3 ele vai fazer o 0, o 1 e o 2, né? O 3 ele não entra. O passo padrão aqui é o 1, tá? Ele já faz isso aqui automaticamente de 1 em 1. E aí quando ele vir aqui na coluna, ele vê na linha atual, né, ó, na linha atual, qual o tamanho dela. E aí ele vai percorrer todas as colunas daquela linha atual. Vai testar, se for none, ele vai ler e vai preencher. E no final aqui, ó, eu vou dar um print na lista 3, só para vocês verem aí. Então aqui ele vai ler 3 vezes 2, vai ler 6 números, ó. Tô digitando tudo igual aqui, mas só para vocês verem. Vou até mudar de célula aqui, só para a gente executar separadamente. Ó, vou pegar aqui, vou atribuir aqui uma outra célula de código, e aí fica mais limpinho aqui pra gente. Ó, o que ele vai fazer? Ó, ele imprime isso aqui de qualquer maneira, né? Poderia até comentar, mas aqui ele vai fazer o quê? Vai imprimir a linha, depois ele vai imprimir, vai ler item a item, depois vai imprimir tudo, tá? Vamos fazer de novo aqui, só para ficar no ambientezinho mais limpo. Ó, imprimiu tudo, foi esse primeiro aqui, ó. Agora ele está executando aqui, ó, tá vendo? Inclusive ele fica com a setinha aqui apontando, ó, que legal essa setinha aqui no Google Colab, ó. Ele mostra que ele está aqui aguardando digitar o número inteiro. Ó, vou digitar. Ele vai pedir 6 números, ó, mas veja, ele mudou, ó. Ele fez aqui os 2, né? Porque a coluna tinha 2 itens só. Ele fez aqui o range, ele gerou os índices da coluna. E aí ele voltou lá, imprimiu, tá vendo? Ó? Imprimiu aqui, ó, a segunda linha e passou agora para a próxima. E aqui ele vai encerrar. E vai imprimir tudo aqui, ó, como é que ficou, tá vendo? Então isso aqui, pessoal, é uma estrutura de lista multidimensional, né? Aqui, na verdade, 2 dimensões. Porque poderia ter mais coisas aqui, poderia ser um pouquinho mais complexo. Mas aqui você acessa dessa forma, ó. 0, item 0, né? Subitem 0. Item 0, subitem 1. Tá? Então é linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Tá? Então isso que você tem que entender como que é mapeado, tá? E aqui é assim, ó, linha, coluna, dessa forma aqui, tá? E aí, eu acho que basicamente, pessoal, é isso. O que vocês precisam dominar aqui é a questão dos índices, tá? Da forma que você vai manipular os índices aqui, né? Que a gente vai trabalhar algumas atividades, alguns exercícios com essa estrutura, mas a gente vai começar por esses de só uma dimensão, tá? Só vetor. Vamos começar só com vetor, para facilitar aí, para vocês pegarem bem o conceito, mas vocês têm que entender laço de repetição, tá bom? Você tem que entender laço de repetição. Se você não entendeu, veja as aulas que eu vou disponibilizar como complementar de aula de repetição. E numa futura aula, né, eu vou passar para vocês outros tipos de container, tá? Que são mais específicos ainda, tá? Da linguagem Python, especificamente da linguagem Python. Tudo bem? Continue estudando, tá, pessoal? Não desistam, né? Vejo que aqui a gente vai errando, vai acertando. E até a próxima aula.